Bom, o jogo Let's é um jogo que ele trabalha muito a linguagem. Então ele é composto por 98 cartas, essas cartas têm figuras e letras, 2 cartas coringa, 98, incluindo as 2 cartas coringa, e ele possui 16 fichas, né? 16 fichas com 8 figuras. Uma ampulheta com 60 minutos. Neste jogo, nós vamos trabalhar com 5 variações. Então, a primeira variação é essa que nós vamos fazer agora. Ela se chama Visual Stop. Então, nesta primeira variação, ela é composta por 23 cartas que nós vamos escolher de A a Z, excluindo as cartas K, Y e W, uma ampulheta com 60 segundos e uma figura idêntica para cada participante. Tá? Olha, a figura contém 2 lados e a escolhida foi essa, que o tema é praia. Após, vamos virar a primeira carta do monte, que já foi embaralhado, e nós vamos procurar na figura, cada um vai procurar na figura, todos os objetos que encontrar iniciados pela letra C. Então, após isso, 60 segundos é marcado. Após terminado o tempo, todos vão falar a palavra que escreveu, ou seja, o objeto que achou. Quando o objeto for comum, a pontuação dele é 1. Quando o objeto for incomum, ou seja, objeto diferente dos outros, a pontuação é 3. Quando for escolhido a figura, também deve ser escolhido a quantidade de rodadas que serão realizadas. Então vamos lá, eu fiz cachorro. Alguém fez cachorro? Não. Eu fiz. Então é 1 ponto apenas, porque os 2 fizeram cachorro. Cabelo? Não. 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 Então 3. Cabana? Não. Não. 3. Carro? Não. 3. Coelho? Fiz. 1. Pronto, então eu fiz 11 pontos. Então vamos lá. Patrícia? Colher. Coco. Canudo. Não. Chapéu. Não. Cartola. Não. Tá, então eu fiz 3, 6, 9, 12, 15, 16 pontos. Camarão. Carretel. Caracol e chave. Eu fiz 6, 12, 13 pontos. 13 pontos. Então, no caso, a Patrícia ganhou nessa rodada. Depois vão acontecer outras rodadas e no final verifica quem ganhou, que vai ser a pessoa que teve uma maior pontuação. O número de rodadas pode ser definido anteriormente, né? Quando a gente, antes de começar o jogo, ou também tendo em vista o tempo que se tem para atividade, tá? A segunda variação é a variação caça-palavras, onde nós pegamos as 98 cartas, tiramos os coringas e após embaralhar, fazemos um diagrama com 24 cartas. E além do diagrama, cada um dos jogadores vai ficar com uma carta que ela precisa ser voltada para baixo. Nem o jogador sabe qual letra é. Depois disso, o objetivo é formar palavras com mínimo de 4 letras. E as palavras elas precisam ser formadas com as letras na sequência. Então a sequência pode ser horizontal, horizontal e inclinada, inclinada e vertical. Independe, em qualquer direção, desde que as letras estejam na sequência. Depois disso, coloca-se a ampulheta em 2 minutos e todos vão buscar as palavras. Após terminar o tempo e as palavras já terem sido escritas, cada jogador vai pegar a sua carta e vai sobrepor sobre uma outra carta e inicia-se a nova contagem de tempo. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui. O meu é A, eu vou colocar aqui. Eu vou colocar aqui. Eu posso sobrepor sua? Não, você não pode sobrepor a minha. Você tem que sobrepor uma outra carta. Eu vou sobrepor aqui.
Então agora marca-se o tempo e nós vamos continuar. Terminados os 2 minutos, as palavras que eu consegui foram caldo, fica, cavalo, fiel. Depois de sobrepor as cartas, foi feia. Onde que tá? Feia. Falo e gela. Gela. Então, cada palavra com 5 letras vale 4 pontos, com 4 letras valem 2 pontos. Então, feia mais 2, falo 2 e gela 2. Eu fiz 20 pontos. Certo, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fiz 10 palavras, todas elas com 4 letras. Então, cada palavra com 4 letras, 2 pontos. Então, 9 vezes 2, eu tenho 18 pontos. Eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palavras com 4 letras, que daria 14 pontos. Não. 3, 4, 5, 6, 7, 14 pontos, mais uma palavra com 6 pontos, que foi cavalo. Eu fiz 20 pontos. 20 pontos. Então, essa primeira rodada, eu fiz 20, Gel fez 20, a Pátria fez 18. Na próxima rodada, porque na definição aconteceram, né? Provavelmente vai acontecer mais rodadas em função do tempo. No final de todas as rodadas, verifica quem é o vencedor. Terminada essa primeira rodada, dependendo de quantas rodadas foram definidas no início do jogo, pegam-se as cartas novamente, embaralha as cartas e coloca um outro diagrama com 24 cartas. E aí o processo se repete. A variação 3 se chama Mestre Palavras. Nós vamos pegar as 96 cartas, por quê? Porque os 2 coringas foram tirados e vamos embaralhar e após embaralhar e definir quantas rodadas serão, nós vamos distribuir 10 cartas para cada jogador. Depois disso, cada jogador vai colocar uma letra sobre a mesa. Uma letra sobre a mesa. E após as letras serem colocadas, nós vamos marcar o tempo de 2 minutos, porque cada jogador vai conseguir vai escrever o máximo de palavras utilizando as 3 letras. Passados 2 minutos, nós vamos verificar as palavras. Então, as palavras que forem únicas, ela tem o valor de 3 pontos. E as palavras repetidas, valor de um único ponto. Então, martelo. Alguém escreveu martelo? Não. 3 pontos. Mortal. Alguém escreveu mortal? Não. 3 pontos. E lutam? Eu escrevi. Então, 1 ponto. Então, eu tenho 7 pontos. Eu marquei 7 pontos. Eu escrevi mutilar. Alguém tem mutilar? Não. Latim. Não. Multa. Não. Lutam. Não. Eu já tinha 1 ponto. Certo. Eu Então eu fiz escrevi 6. apenas a palavra temporal. Temporal, 3 pontos. Então, eu fiquei com 7 pontos. A Patrícia, 10. Eu fiz 10. E o Gel, 3. E nas próximas rodadas acontecem a mesma coisa. Lógico que as letras são tiradas e colocadas no final do baralho. E novas 3 letras, no caso que nós somos em 3, elas são colocadas e inicia-se o processo novamente. Bom, agora nós vamos trabalhar com a 4ª variação. A 4ª variação, ela se chama pensamento coletivo. Nós vamos embaralhar as 98 cartas, definir quantas rodadas nós vamos jogar, dependendo do tempo e da quantidade até de jogadores. Vamos virar uma primeira carta e
Agora nós não vamos olhar a letra, nós vamos olhar a figura. E em 2 minutos, que é o tempo da ampulheta, nós vamos escrever todos os objetos que se relacionam com a figura. Neste caso, a figura é sapo, nós vamos escrever tudo sobre objetos referentes a sapo. Pronto. Passado os 2 minutos, eu coloquei lago. Alguém colocou lago? Eu coloquei lá. Só que agora é um pensamento coletivo. Então, as palavras comuns valem 1 ponto. E as palavras não comuns, né, as incomuns, vale 0 pontos. Então, lago, você também colocou gel. Então, é 1 ponto. Depois eu coloquei enfeite, aqueles enfeitinhos de sapo. Então, 0 pontos. Coloquei lagoa. Lagoa eu coloquei. Então, é 1 ponto. Coloquei mosca. Eu coloquei. 1 ponto. Coloquei língua. Pois é. Coloquei gosma. Coloquei veneno. Não, Coloquei leite. não, Lodo. Eu pensei, mas não pus. não, Eu pus réptil, Não. pula, rã, perereca, rio, brejo. ok. Então, tudo isso foi 0, palavra comum, então, eu fiz 1 ponto, você, Fiz 2 pontos. 2 pontos, 3 pontos. e o Gel, 3 pontos. Então, por enquanto, nesta primeira rodada, o Gel é o vencedor. Iniciando-se outra, essa carta vai para o final do baralho e vai sendo viradas as cartas para uma nova rodada. Bem, a quinta variação do jogo Lexis é o Doutor Letras. Para jogar esse jogo, nós podemos ter aí de 2 a 6 participantes. Nós vamos trabalhar com as 98 cartas do jogo, inclusive com os coringas. E nós começamos o jogo distribuindo 10 cartas para cada participante. O objetivo do jogo é acabar com as cartas que você tem na mão. E para que você acabe com as cartas que você tem na mão, você tem algumas opções de jogada. A primeira opção é descartar uma palavra com 4 letras ou mais. A segunda opção é descartar letras que estão na sua mão em outras palavras que já estejam na mesa. A gente pode acrescentar essas letras nessas palavras, mas nós não podemos mudar a sequência das letras que já estão na palavra descartada. A terceira opção é substituir a letra que está na mesa por uma letra que está na sua mão. E a última opção, se você não tiver nada para descartar, é descartar definitivamente a sua carta embaixo do monte. Enquanto você descarta a sua carta embaixo do monte, você tem 2 opções. Você descarta e pega 2 cartas do monte, ou você descarta e pega a carta que está virada aqui na mesa. Tá? Se você recolher, escolher ficar com a carta que está aqui na mesa, logo em seguida a gente tem que virar uma outra carta, certo? E também é importante saber o seguinte, que a pontuação ela é bem diferente do costume. Então é o seguinte, nós teremos um limite de pontos, que são 100 pontos. Quando um dos jogadores chegar nesses 100 pontos, isso significa que o jogo acabou. Então quem ganha o jogo? Ganha o jogo quem tiver com a menor pontuação, tendo em vista as rodadas que foram feitas. Então, ao término de cada rodada, nós vamos contar as cartas que sobraram nas mãos das pessoas e, para cada vogal, 5 pontos, para cada consoante, 10 pontos e para cada coringa, 15 pontos. Então, ao término, por exemplo, eu ganho, coloquei todas as minhas cartas na mesa. Nós vamos olhar para as cartas que sobraram na mão da Neide, para as cartas que sobraram na mão do Gel e vamos calcular a pontuação. Tá? Depois que a gente fez essa pontuação, a gente ainda tem alguns bônus. A pessoa que foi o vencedor naquela rodada, ela ganha menos 10 pontos.
E os outros que tiveram cartas nas mãos, além da pontuação que essas cartas geraram, a gente soma mais 15 pontos. Estou dando essas informações agora, mas no final a gente vai ver na realidade aqui, né, no concreto, como que elas se realizam. Então vamos começar. Então eu vou começar, eu vou descartar pasto. Então a Neide, ela optou por descartar uma palavra com 4 ou mais letras. Depois que ela fez o seu descarte, passa a vez para o Gel. Eu vou comprar. Então ele descarta uma carta aqui embaixo do monte. Ele tem duas opções: 2 cartas do monte ou essa carta que está na mesa. Vou pegar 2 aqui. E parou a jogada dele. Então agora é a minha vez. Eu vou descartar uma palavra. Coro, de cantar, né? Coro, de música. Eu vou comprar. Vai descartar Eu uma. vou descartar uma. E vou comprar 2. Agora é a vez do Gel. Eu vou aqui, ó. Sonha. Sim. Eu vou acrescentar, né, uma letra a essa palavra aqui, ó. Couro. Agora, na minha vez, eu vou descartar uma, colocar embaixo do monte. E comprar 2. Então agora é a vez do Gel. Eu vou colocar aqui, ó. Tá a palavra Pasto. pasto. Eu vou aqui, ó. Pastos. Na minha vez eu vou descartar uma palavra com 4 letras. Doeu. Doeu. Vai, Neidoc. Eu vou substituir pastos por pastas. E eu só posso trabalhar com uma única letra, né? Uma única palavra. Eu não posso Na sua vez. Na minha vez eu não posso trabalhar com mais do que uma palavra. Eu vou descartar uma e comprar 2 do monte. Bem, na minha vez eu vou colocar um plural na palavra couro, couros. Eu tenho um coringa. E esse coringa ele pode substituir qualquer letra do alfabeto. E assim as cartas que estavam na minha mão acabaram. Ou seja, eu venci essa partida. E agora, como é que a gente faz para calcular a pontuação? Então nós temos que olhar para as cartas que estão na mão, tanto, né, da Neide quanto do Gel, e aí nós vamos atribuir uma pontuação. Neide, toda vogal 5 pontos. 5, 10 pontos. E toda consoante 10 pontos. Eu estou com 60 pontos. Certo. Neide fez 60 pontos. Mais 15. 60 pontos das cartas que estão na mão dela. E aí, por conta de não ter vencido, ela recebe mais 15 pontos. O Gel Fiz 2 de vogais 5 e 4 consoantes. 50 pontos então. Isso. 50 pontos mais 15 pontos por não ter vencido. Eu fiz 0 pontos porque eu não tenho pontos na minha mão e eu ainda ganho um bônus de menos 10 pontos, certo? Então a gente vai somando essa pontuação e quando chegar nos 100 pontos, para tudo. E aí a gente vê quem vence. Vence quem tiver a menor pontuação. Bem, o coringa, como nós falamos ali, pode substituir qualquer carta do alfabeto. E é isso. O jogador vencedor é aquele que tem a menor pontuação em mãos.